Fala pessoal, boa noite a todos. Estavam perguntando, falando que como o meu convidado de hoje ele é do samba, perguntaram se ia tocar alguma música, né? Porque ele toca cavaquinho e tal. Não. Aqui quem manda sou eu, que vai tocar é rock. Tudo bem? Legal. Se você não gostar do rock, você faz o seguinte: você ouve os primeiros 2, 3 minutos no mudo. E aí assim que eu começar a falar, você ouve. Porque aí você não escuta a parte do rock. E aí é um problema seu de não ter gosto musical suficiente para apreciar Led Zeppelin, que é o que foi hoje. Tudo bem? Galera, beleza? Seguinte, queria falar pra vocês assim, ó. É muito legal receber as pessoas que estudam a ciência e estudam a osteopatia. Então o Vinícius acho que é um grande caso disso. E ele vai contar um pouco pra gente essa experiência de como ele conseguiu juntar o conhecimento clínico, o conhecimento técnico da osteopatia e colocar isso dentro de um estudo científico que acabou virando um doutorado. E eu não vou falar muito mais que isso, porque ele vai chegar e aí agora ele me larga na mão, entendeu? Porque eu ia chamar ele agora. Ah, ele tá ali. Achei. Ele vai entrar. Samba rock. Eu vou tocar samba rock, tá? Mas é que quando eu toco samba rock, eu toco no mudo. Aí você não ouve. Fala, Léo. Fala, meu querido, tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo maravilha, tudo maravilha. Então tá, deixa eu melhorar a gambiarra que eu fiz aqui, peraí. Ah, entendi. Porque a hora que eu entro na tela, configura tudo aqui, peraí. Aí, agora sim. Aí, agora sim. Tudo bem, E meu aí, querido? Léo? Tudo Como bom? é que tá essa força de quarentena aí? Tudo beleza. E a sua aí, como é que tá? Tamo que tamo aqui. Não joguei nenhuma criança pela janela ainda, tá indo bem. Tomara que continue assim. Nenhuma das 9 que você tem, né? Não, ainda não. 9 não, 4, né, Léo? Quatro. É que os outros não é fora do casamento, né? Aí não tem problema. Cara, eu com uma tô penando aqui, mas aí a hora que eu começo a reclamar, eu lembro de você. Não, mas é assim, é que um é complicado mesmo, porque a gente não sabe nada, né? Tudo é desesperador. Então, assim, vai tomar banho, é um puto evento, tem que estar todo mundo. O terceiro, quarto, você já te põe ração e água e deixa, ele vai criando. Entendeu? É de boa. O primeiro é complicado mesmo, entendo você. Aí o segundo já vai diminuindo. No terceiro, quarto, você fala, quer saber? Vai se virando aí, o mundo é assim mesmo, né? Capitalismo selvagem e vai. Ó, a galera tá aí, ó. Beijo pra todo mundo aí, ó. Rosana, Tem uma galera boa aí mesmo, hein? Bernardo, tava o Ivan, Mário Tomari, Francis, Marcela, todo mundo aí, ó. Batemos, ó, o Ivan também, lá do Rio, já tinha falado. Consciência Curso, acho que é lobby, hein? É lobby isso aí? É lobby, hein? Tô sabendo que isso é lobby. Isso é propaganda enganosa. Cuidado, hein? Cuidado. Meu amigo, tava falando aqui com o Mandar um pessoal. abraço aqui pro pessoal do HC que tá presente aí também, ó. Também, ó lá, A Juliana, Karina, quem mais que eu vi aqui? E aí vai aumentando a responsabilidade, hein? Vai falar Vai. Merda, Vai aumentando. Merda. Olha a responsa. Por favor. Pessoal do HC, pessoal lá do grupo do Zumbido, ao qual tenho uma enorme gratidão por me receberem lá, abrirem as portas para mim. E que são esse pessoal que manja de zumbido, viu, Léo? Né? O que eu estou tentando fazer é colocar os princípios da osteopatia, entendeu? Dentro do zumbido, do tratamento para zumbido. Entendi. Mas esse pessoal lá que são meus mestres, né? Ou minhas mestres, que a equipe toda lá é feminina. Então são minhas grandes mestres aí, me ensinaram muito, ensinam a cada dia. Sou muito grato a todas elas lá da equipe. E também por topar essa aventura comigo, né? De colocar a osteopatia bem, né? Lá no departamento. Você vendeu bem, então. Foi isso? Vendi. Vendeu bem? Tô conseguindo enganar até o momento, né? Vamos ver até quando dura. Vamos tentar enganar, mas essa 1 horinha dá, acho que dá, hein? Acho que dá.
Ó, a Ana Paula também tá aí, ó. A Karina é lá do HC também. Deixa eu ver aqui. Ó, a Karina Bezerra e a Ana Paula também tá aí. Ana Paula, professora Leão. Ó, a Karina. Aproveitar para fazer uma propaganda da Karina aqui, ó. Sigam o perfil dela. Verdade. Manja muito de Zumbido, aprendo muito com ela. Ó, e eu vou Quem falar, mais? a Karina, o artigo dela de Zumbido, eu uso de referência na aula, só para avisar. Ah, é? Olha Ela lá, tem um cara. artigo de Zumbido que eu pedi para ela, eu falei assim, queria seu artigo para colocar de bibliografia de um negócio aqui. Ela, tá bom, me mandou o artigo dela, já tá de bibliografia, já tá colocado. Obrigado, Karina. Não, ela é super solícita, muito bacana. Ó, Vini, vamos fazer o seguinte então. Fala um pouco de você aí, como é que você chegou nessa empreitada de trabalhar com Zumbido? O que aconteceu? Você caiu de paraquedas? Como é que foi o caminho para chegar lá? Porque é legal as pessoas conhecerem um caminho, que aí todo mundo sabe o seguinte, que até uma pessoa tipo limitada que nem você consegue chegar, entendeu? Então, mas isso é ótimo, né, Léo? Isso é ótimo, cara. Porque a gente vê que nem tudo está perdido, né? É, brincadeira. Bom, mas antes de mais nada, né, Léo? Já dizer para o pessoal aí, já pedir desde já desculpa pelas brincadeiras que vão rolar nessa próxima 1 hora, né? Porque eu e o Léo, acima de tudo, somos muito amigos, né, Léo? Parceiro aí de cursos, de estudos, de balada, de boteco. Inclusive, faz tempo, né, Léo, que a gente não se encontra, não pega uma viagenzinha aí para um evento. Infelizmente, né? Azar dos eventos que perderam nossa presença. Aliás, né, sem maldade, o Léo, eu e o Léo somos parceiros de quarto, né, Léo? Quando a gente vai para os eventos, a gente divide. Então, inclusive, eu tô com saudade do seu ronco. Ó, eu tô com saudade de encontrar o meu chinelo no freezer. Também faz tempo que eu não encontro. O Léo que, no quesito ronco, ele só perde, né, para o presidente Shejack. Não pode falar nome, não pode citar nome, porque aí a pessoa pode ter direito de resposta. Se você falar então que ronca que nem um rinoceronte... Presidente. Fala o rinoceronte, nosso amigo rinoceronte. A sensação é que ele arrasta uma cama, né? Engraçado que, ó, namorada nunca acha que ronca, viu, Isa? Depois que casa, começa a perceber. Aqui em casa foi assim. A gente já pode começar até a explicar um conceito de bias, né? Bias com ela. High risk of bias. Chama esse conceito que pode ser explicado com esse comentário. Bom, mas vamos lá então, Léo. Vamos lá, um pouquinho dessa história aí. Eu não sei até hoje se eu caí de paraquedas no Zumbido ou se o Zumbido caiu de paraquedas no meu colo, né? Mas o começo dessa história, eu acho que você deve até lembrar, Léo. Lembra, eu acho que, diria que uns 4 anos atrás, que eu mandei uma pergunta no grupo dos professores, né, lá da escola. Falei, Léo, pessoal, apareceu um caso aqui para mim de um zumbido que... Bom, primeiro, alguém já tratou zumbido aqui? Eu já tratei, tá, pô, complexo demais, né, muito difícil. Então, mas esse zumbido, segundo a paciente aqui, que entrou em contato comigo, ela disse que outras pessoas também conseguem ouvir o zumbido. Aí eu, opa, esse aí eu não conhecia, né? E paciente, né, lá de Piracicaba, falei, bom, vamos fazer valer a pena, né, essa viagem, deixa eu perguntar para o pessoal. Mandei lá no grupo e se não fosse essa motivação, essa animação que eu tenho, eu já teria desistido ali, porque o pessoal... Boa sorte, Vini. Que o estilo esteja com você, né? Então, foi um caso, assim, um tanto quanto curioso no início, mas tem uma frase, né, do John Werner, que eu sigo ela como um mantra, que é: quando você se deparar com um caso complexo, não pergunte se a osteopatia é indicada para esse caso. Pergunte o que a osteopatia pode fazer por ele, né? Então, a gente nunca desiste já de pronto. E é pensar dessa forma, né, Léo? O que a osteopatia pode fazer pelo caso? Às vezes a gente já se depara, pré-julga, fala, isso aí não é para osteopatia. Mas, tendo um olhar mais sistêmico, mais integrado, muita gente não pode tratar aquela patologia ou aquela lesão específica, mas a gente pode tratar o indivíduo, né? Então,
a minha ideia inicial foi ver o que eu podia fazer por aquele paciente, né? E aí, tentei ler alguma coisa a respeito, né? Mas também foi tudo muito rápido, de um dia para o outro. Também não conhecia muito os escritores, os termos técnicos, né? E aí, recebi aquela paciente e realmente o que ela dizia fazia total sentido. Eu conseguia ouvir o zumbido dela. E eu já tinha atendido outros tipos de zumbido. Só para esclarecer, né, para quem está tendo um contato pela primeira vez, mas os zumbidos eles podem ser classificados como subjetivo e o objetivo. A Karina já falou aí, tá vendo? O zumbido objetivo era da paciente, né? Isso, é isso aí, cara. Então, o objetivo é esse que o avaliador ou pessoas próximas, né, uma distância de 1, 2 metros no máximo, consegue ouvir. Por isso que é o objetivo. E tem o subjetivo, que é o mais conhecido, né, o mais comum, que é aquele onde só o paciente consegue ouvir. Tá? Então, essa paciente tinha esse tipo de zumbido objetivo, e depois de muito rodar, ela acabou, por sorte, caindo nas mãos, né, do Dr. Formigoni, que é lá da equipe do HC, um cara que tem uma vasta quilometragem rodada aí, e ele matou a charada, né? Ele já tinha pego, se eu não me engano, 2 ou 3 casos parecidos, e ele a diagnosticou com um tipo de mioclonia palatina. Né? Então, o que acontecia no caso dessa paciente? E ele identificou pela nasofibro, né? Nasofibrolaringoscopia, que é aquele exame onde introduz uma câmera acústica via nasal, e ele conseguiu identificar a contração involuntária do músculo salpingo-faríngeo. Porque existem mioclonias palatinas que você consegue visualizar pelo exame oral. E o dela, como não era possível, ele de pronto suspeitou, falou, eu acho que é o do salpingo-faríngeo. E aí foi confirmado por esse exame, exatamente no momento em que ocorriam as contrações, ocorria o estalido daquele zumbido, né? Daquele ruído. E o zumbido nada mais é do que essa percepção de um ruído, né, na região da cabeça, da orelha, sem a presença de qualquer ruído externo. Tá legal? Essa é a definição clássica aí de zumbido. E aí existem esses 2 tipos. O objetivo é bem raro, tá? Até o que me intrigou bastante. Eu gosto sempre de pesquisar aquilo que é pouco comum, que é mais desafiador, né? Então, eu sempre gosto de estar... É isso que me intriga mais, que me desperta. Então, até por isso que a minha tese de doutorado acabou virando esse tema. Eu fiz uma revisão sistemática sobre os tipos de tratamento para esse tipo de zumbido. E também fiz a descrição desse caso, que foi um caso que teve uma resposta bem satisfatória, com remissão total do sintoma. E, inclusive, nesse trabalho eu descrevo, né, todo o raciocínio clínico que foi realizado. E aí, falando, né, e respondendo até um pouquinho da sua pergunta sobre como eu procuro unir, né, a parte clínica com a parte de pesquisa, eu acho que é aí que o clínico que tem uma base científica, que entende metodologia científica, ele se diferencia. Porque eu só consegui, inclusive, utilizar esse caso para um doutorado porque eu utilizei de medidas avaliativas, quantitativas, para mensurar a evolução do caso. E ver se realmente o que eu estava fazendo... Isso é uma coisa que eu ia até te perguntar, porque assim, você tem uma classificação, certo? Só que provavelmente, além dessa classificação de objetivo e subjetivo, você deve ter uma classificação de severidade, né? Uhum. Então, assim, como que você pode explicar como é que a gente pode classificar isso? E assim, você consegue falar dentro dessa sua revisão sistemática se tem algum caso que tem melhor prognóstico, pior prognóstico, alguns casos que nunca foram tratados? Entendeu? Dentro dessa revisão, o que você encontrou de muito louco? E aí, você está com os universitários, a Karina já está respondendo a dúvida do Léo, tá vendo? Ó, que ele provavelmente tem zumbido, ó.
Tá vendo, Alão? Deixa eu ver aqui. Então já tá rolando uma consulta aí Ah, no legal. coisa. Mas tudo bem, qualquer Não, coisa a gente responde a pergunta. não, mas viu, pode ter certeza que a Karina respondendo ali não tinha pessoa melhor. Exato, exato. Essa é uma vantagem. Obrigado, Karina. Continua. Continua, cá. Então, sim, Léo, existem algumas medidas quantitativas, né? Porque é algo subjetivo, como, né, literalmente falando, você conseguir classificar ou mensurar, né, um tipo de zumbido. E é muito Então, percepção da existem. pessoa, né? A Tipo percepção assim, da como você vai pessoa. avaliar a Então, quantidade de percepção da pessoa daquele sintoma, né? Então é uma coisa isso, muito complicada. É isso que eu fiquei pensando, entendeu? Como é que você vai quantificar e qualificar um negócio que é totalmente subjetivo, sabe? sim. Então, bom, existe antes de mais nada o diagnóstico que precisa ser feito, né, para tentar classificar ele em qual tipo de zumbido. Tá? Ser subjetivo ou objetivo é bem fácil, né? Sim. Se o examinador consegue ouvir, é objetivo. Se só o paciente consegue, é subjetivo. Mas aí dentro do subjetivo, que é a maioria, existem vários tipos, tá? Tá. Inclusive, o mais comum é um chamado de zumbido somatosensorial, que ele é responsável em torno de uns 65, de 60% a 65% dos tipos de zumbido. E é inclusive aquele que nós, fisioterapeutas, osteopatas, temos inclusive melhores respostas. Porque existem aqueles zumbidos também que foram causados por algum dano estrutural, né? Por algum trauma na região auditiva, por algum tipo de alguma doença um pouco mais grave que acomete, né? O nervo, que acomete aquela área cerebral do córtex auditivo, que o paciente acaba manifestando então esse tipo de sintoma. Então existe uma variedade de zumbidos, assim como uma variedade de causas, né? Tem alguns autores que falam, inclusive, em 130 tipos de etiologia para o zumbido, né? Então, é algo, assim, complexo, tá? De se tratar, é algo que existe um conhecimento aprofundado, um refinamento aí para o diagnóstico, mas existe um desconhecimento muito grande sobre os métodos, antes de mais nada, avaliativos para diagnosticar e de tratamento, tá? Então é algo que, inclusive, eu vejo a Karina, né? É uma grande divulgadora aí de que zumbido tem cura, porque o Sim. que se ouve na maioria dos profissionais onde se passa, né? E tanto médicos como, né, médicos otorrinos, mas a gente ouve muito isso dentro da ósseo, né, Léo? Porque a gente Sim. vê muito nas aulas, osteopatia trata zumbido, osteopatia trata zumbido. Disfunção do temporal, disfunção cervical alta pela parte vascular, disfunções E eu vou cranianas te que contar um caso comprometem. meu disso aí. Só que Posso na contar? hora de tratar Ah, mesmo, né, ah, é um bicho de sete cabeças. Não tem bons exato. resultados, né? Não, osteopatia trata, mas eu não tenho bom resultado. Então eu vejo, olhando por esse lado mais osteopático, que a grande falha na proposta de tratamento osteopático para o zumbido se dá, primeiro, por desconhecer os métodos de avaliação, tá? Bom, antes de mais nada, o diagnóstico, né? Aí, os de avaliação, ou seja, conseguir quantificar para ver se o paciente está evoluindo ou não com o tratamento. E o terceiro é paciência. Paciência, o que poucos fisioterapeutas osteopatas têm, né? O fisioterapeuta osteopata está muito habituado naquelas resoluções rápidas, né? Em Sim. paciente que chega ali travado, chega com uma crise aguda e você conseguir, né, em poucas sessões, ajudá-lo a resolver aquele problema. E o zumbido, ele é algo que leva um tempo, tá, para se tratar. E a maioria dos pacientes que chegam para um tratamento de zumbido, ele já rodou muitos profissionais,
Ele já tem o zumbido há muitos anos. Então, eu assemelho, né, fazendo uma comparação assim, com o zumbido e paciente com dor crônica, tá? Onde ocorre toda uma sensibilização central, né? Existe todo um contexto biopsicossocial envolvido. E então. Foi isso que eu pensei quando você falou das causas. Com certeza isso deve acender uma porrada de área cerebral, isso deve fazer uma sensibilização central fodida, e aí acontece tudo, né? Uhum. Por isso que é um tipo de sintoma, inclusive. E assim, o zumbido não é uma doença, tá? O zumbido é um sintoma. E existe a necessidade de uma abordagem multidisciplinar, é fundamental. Porque como ele é multifatorial, para fazer um diagnóstico preciso, é necessário envolvimento, né, de fisioterapeuta, de um otorrino, então, de falando fono. nisso, diagnóstico diferencial. Quais são as causas de zumbido que você fala assim, bom, como é que você descarta as causas, por exemplo, causa tumoral? Tudo tem que ser exame complementar. Uhum. Ou tem algum sinal que você possa falar que te leva a solicitar exame? Ou esse paciente já tem que vir diagnosticado? Como é que funciona essa dinâmica de trabalho? Lá no HC, a coisa é bem facilitada, né? Porque é feita toda uma triagem. Então, o paciente ele passa já por uma avaliação com o otorrino, é feita uma avaliação bem aprofundada. E essa avaliação entra desde correlações físicas, mas também psicoemocionais. Ele faz todo o exame lá junto com o departamento de fonoaudiologia. Então, ele vai fazer a audiometria, ele vai fazer a confinometria. Bom, a audiometria, por que se faz uma audiometria? Porque existem alguns tipos de zumbido que se dão por conta de perda auditiva. Então, tem uns estudos que mostram que os pacientes que apresentam perda auditiva têm uma alteração central de todo o complexo trigeminal, no núcleo coclear dorsal. Então, esse é um tipo de caso que a resposta, fisioterapeuticamente falando e osteopaticamente falando, não é tão positiva, porque existe um dano, ok? Não é funcional. Mas pode ser que esteja um pouco misturado também. Apesar da perda auditiva, ele tem componentes somatosensoriais também. Então, é um caso que pode melhorar, né, uma certa porcentagem, mas que não vai zerar. Então, esses exames fonoaudiológicos, eles já ajudam bastante. Existem os exames daí de imagem para descartar qualquer outro tipo de patologia, né, na região cortical ou no trajeto do nervo auditivo. Então, para diagnóstico diferencial, basicamente são esses, Léo. E quando foge também, né? O zumbido ocorre em determinado momento, de repente ele, pum, passa. Né? Aí, de repente, é uma coisa assim inconstante. Tá? Então, assim, foge daquela característica clássica. E esse já relacionado à parte funcional, né, somatosensorial, ele tem uma característica que é que ele modula com determinados movimentos ou com determinados testes. Tá? Gente, deixa eu fazer um parênteses só porque, ó, vocês estão sendo presenteados com essa live, ó. O pessoal do HC está em peso respondendo aqui, ó. Verdade. A Juliana Anauete é uma médica lá do HC. Ó, e estão respondendo todas as perguntas aí. Verdade. Show. Ó, o Carlos Terredor entrou, te mandou um abraço. Tá? Aí, e elas estão respondendo tudo. Obrigado. Tá vendo? Então, Léo, até eu só vou elas ver estão essa live respondendo depois, só para ver. Legal. Então, continuando assim, vai falando qualquer coisa que elas estão respondendo. Vamos aqui enrolando a galera. Vamos. Isso, vai distraindo a galera que elas estão respondendo. E o show está sendo ali também, ó. Que legal. Então, Léo, e aí, falando desse somatosensorial,
uma característica dele é que ele pode ser modulado. O que é ser modulado? Ele pode mudar a sua frequência ou aquela percepção do paciente, aumentando ou diminuindo. Tá? Então, por exemplo, é aquele paciente, inclusive, que ele já chega com essas informações. Ele fala, ó, eu percebo que quando eu vou bocejar, aquele apito aumenta ou ele diminui. Né? Ó, eu percebo que quando eu estou mastigando algo, ele modula. Ele não fala que esse termo técnico modula, ele fala aumenta ou diminui. Ou eu percebo muda, quando, né? eu rodo o pescoço para um lado, né, para estacionar, e aí o zumbido altera também. Então, o paciente já chega com essa informação. Caso ele não chegue, aí cabe a nós, conhecendo os testes, que é muito simples, né? Quem conhece já estudou no livro da Kendall, é o teste de provas e funções. Do diapasão? Tá? Não, de provas e funções, teste muscular. Né? Então, tá. o que se sabe, inclusive alguns estudos do Halley, que é um grupo de pesquisadores italianos, é bem interessante que eles mostram a correlação que existe entre as regiões do corpo com as modulações do zumbido. Então, o que eles observaram? Que as regiões que mais correlação têm com a modulação do zumbido em primeiro lugar, ATM, em segundo lugar, cervical. São as duas regiões assim. Só para lembrar, amanhã a live é sobre DTM com a Ana Carolina, que estava aí, Ana Carolina Capo. Então já fica ligado que amanhã é esse assunto. Vai lá. Cervical e DTM. Pode continuar. Isso. E aí, na sequência, existem outras regiões ou tecidos que podem ter relação também com a modulação do zumbido. Então, quais outras regiões ou tecidos seriam esses? Músculos da expressão facial. Então, aquele paciente que percebe quando ele sorri, né, ou quando ele fecha os olhos, modula o zumbido. Existe também uma porcentagem, quem procurar esse artigo vai ver que tem um gráfico em pizza, né? Então, a maior parte do gráfico em pizza é ATM, depois cervical, e aí tem lá... cervical inteira ou especialmente cervical alta? Ou não, é cervical? Cervical não especifica, ele não especifica. Tá? Mas, aí, osteopaticamente, a gente consegue fazer as devidas correlações. Né, de cervical média e baixa, com cervical alta, enfim. E aí, Léo, então, movimentos oculares podem modular também. Esse o paciente relata que quando ele olha para cima ou para baixo, né, para os lados, ocorre, então, a modulação. E existe uma pequena porcentagem de pacientes com esse tipo de zumbido que modula com movimentos do membro superior. Mas é uma porcentagem bem baixa. E aí tem uma parte do gráfico que é causas variadas, né? Causas não especificadas ali. Então, ao meu ver, esse é um passo importante da avaliação. Aí antes, não sei se responderam, se pode ter causa medicamentosa também. Pode ser efeito adverso de uma porrada de medicamento, não pode? Sim, pode sim. Então também tem a causa medicamentosa. Mas aí medicamentosa, né? Tem alguns tipos de... alguns relatos na literatura por intoxicação também. Então, ou medicamentoso ou até alguns tipos de alimento. Então, a Karina coloca aqui que a cervical tem maior influência pelas correlações, né, anatomofuncionais aí, e principalmente pela relação dela com o trigêmeo, cervical alta, né, com os núcleos sensitivos trigeminais que estão localizados ali. Eu diria que da cervical é o ponto mais importante. Mas existem músculos, por exemplo, o trapézio, esternocleido, que dependendo do paciente, ele é o principal gatilho, né, para modular o zumbido. Então, é preciso, antes de mais nada, fazer uma boa avaliação para ver quais são esses tecidos que modulam. E aí, osteopaticamente falando, a gente vai partir daquele raciocínio, né, Léo? De um diagnóstico tecidual
e a partir dele diagnóstico osteopático, ou seja, quais as disfunções que o paciente pode apresentar que estão desequilibrando ou sobrecarregando aqueles tecidos que modulam. Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo lá no HC. Inclusive, a Karine tem me ajudado bastante nisso, e a gente está até escrevendo um trabalho para ajudar a ter um norte ou uma referência, né, uma padronização de como fazer essa avaliação. Porque hoje em dia, cada um faz de um jeito, né? A prova, mesmo o teste de função muscular, cada um faz de um jeito. Tem um que coloca a resistência de um lado, outro do outro. Tem avaliador que pede para o próprio paciente fazer. Então, é uma coisa assim meio, né, nesse sentido, terra de ninguém. Então, é importante conhecer isso e fazer uma padronização até para poder, na reavaliação, fazer de uma forma total diferença, né? Faz total diferença a resistência que você vai colocar, né? Porque é um teste resistido, né? Então, você colocar mais força ou menos força, o que é provocativo, né? É muito complicado não estar padronizado, né? A gente sabe, né, a importância da posição do terapeuta, a angulação que ele coloca. Se numa sessão você avalia de um lado com uma mão e na outra você faz com a outra mão, tudo isso, né, modifica. Então, é importante isso, né? O clínico que tem essa base ou esse critério, né, esse rigor, ele consegue ser mais preciso e não se enganar, né? Sim. Bom, só uma coisa. Um beijo pro Paulo Dobruski, que tá vendo nós lá de Curitiba. Manda um beijo para ele aí, ó. Ele já falou que tava muito legal. Beijo, Paulo. Outro mestre da osteopatia aí. Opa! Tivemos aula com esse monstro aí, viu? Só para avisar. Mas ele não faz live porque ele é estrela. Falando nisso, Léo, a próxima live eu que vou te convidar para eu colocar um samba no começo, viu? Tá bom. Eu ouvi que você falou aí no início. Aqui mando eu, tio. Aqui é rock and roll. Mas eu escuto samba também. Mas eu vou de fone. Bom, a gente pode começar com samba rock da próxima. Tá bom, tá bom. Samba rock. Ô, Léo, mas aí continuando, assim, e fazendo um link aí, né, para até fazer jus ao tema da live, que é a osteopatia no zumbido. Então, a gente consegue, a partir desse diagnóstico tecidual, né, ou seja, quais os tecidos que modulam aí o zumbido, a gente raciocinar osteopaticamente, né? Então, a nível das cervicais altas, né, quais as disfunções que poderiam estar comprometendo ali o complexo trigeminal. Aí, falando em trigêmeo, que eu acho que eu diria que até um dos grandes envolvidos aí no zumbido somatosensorial, a gente pode pensar nas disfunções cranianas que podem afetar o trigêmeo. E aí, dependendo até do toque de determinadas regiões que podem modular o zumbido, a gente consegue ter uma ideia de qual ramo do trigêmeo está envolvido. Se é o quinto 1, se é o quinto 2, se é o quinto 3. Se é a musculatura mastigatória, que modula o zumbido, a gente sabe que é o quinto 3, né, que é o único motor do trigêmeo. Mas existem algumas regiões que, quando tocadas, também modulam. Então, a gente consegue, por esse diagnóstico, ser mais preciso. Tá? E você usa, tipo, agulha, alguma coisa? Como é que você faz essa avaliação da sensibilidade? Não, o próprio toque da região. Só o toque mesmo. Só o toque. Então, tá vendo? Eu fiz uma live na semana passada de avaliação do plexo braquial. E aí o professor Rodrigo Ângelo falou assim, não, para avaliar a sensibilidade eu uso esse negócio aqui. Ele usa agulhinha de sensibilidade. Exatamente para ter mais precisão, entendeu? Mas nesse tipo de paciente está tão hipersensível que só o toque já é suficiente? Então, Léo, isso, vou ser bem sincero, essa junção que eu estou tentando fazer, né, da osteopatia com o que já se tem de zumbido, ainda é algo bem empírico, tá? Isso aí a gente vem junto discutindo e vem colocando em prática lá no HC, mas já surgiram aí alguns estudos com técnicas osteopáticas em pacientes com zumbido, tá?
Alguns que eu digo é tipo 3. Inclusive um deles muito bom, foi publicado o ano passado e um esse ano. Na verdade é o mesmo estudo, né? Eles só publicaram variáveis diferentes, que é o do César de las Penhas, é o do grupo dele. Tá. Né? Então, um estudo bem interessante, que ele mostrou uma melhora de um grupo que recebeu as técnicas de manipulação uma vez por semana ao longo de um mês. E o que foi interessante desse estudo é que eles fizeram um follow-up de 3 e 6 meses e eles observaram que o paciente continuou melhorando após 3 e 6 meses. Muito bom isso, hein? Então, assim, vai de encontro com o que eu estava dizendo, que é um dos pontos fracos aí do fisioterapeuta osteopata, que é a ansiedade, é a falta de paciência, né? Em contar com a resposta natural do organismo do paciente, né? Então, sabe o que eu falava? Encontre, trate e deixe o corpo agir. O osteopata não tem paciência de deixar o corpo agir. E muito menos observar. Né? Observar e mensurar, porque senão fica no achismo, né? Exato. Então, fica naquela regrinha de uma sessão por semana, né? E muitas vezes não é o necessário. Às vezes é preferível dar um intervalo maior e ver o paciente por um tempo maior para poder aguardar e observar essa resposta biológica do paciente. E mesmo porque a adaptação tecidual no crânio deve ser muito difícil de acontecer, diferente de um cotovelo, né? Um joelho, entendeu? Em termos de adaptação de tecido, né? É muito diferente, muito sensível a região, né? E tem todos os órgãos do sentido. Então vai trabalhar com toda uma mecânica de crânio, é muita coisa para acontecer, né? Léo, e além da mecânica, eu vejo que são as conexões centrais, né? Então, muito do que se vem discutindo nos últimos anos aí, sobre a relação entre dor e alterações estruturais, né? Ou alterações de imagem, ou, entre aspas, aí, né, o desalinhamento, a má postura. Então, na verdade, o que eles têm observado, alterações a nível central, ok? E precisa de toda uma mudança em termos de neuroplasticidade para que o paciente consiga perceber isso. E isso ocorre com o tempo. Exato. O zumbido é a mesma coisa, né? Então, existe toda uma questão também do paciente compreender melhor o caso dele, compreender essa espera, saber lidar com o tipo do zumbido dele. Então, tem alguns estudos aí, né, surgindo e um método bem interessante aí com bons resultados, que é o Mindfulness. Então. A Karina fala muito sobre isso. Né? Eu vi uma palestra da Karina lá na Confraria do Zumbido, muito interessante, falando sobre os benefícios, né, das técnicas do Mindfulness para zumbido. E uma coisa que desespera, não só o paciente com zumbido, mas qualquer paciente com sintoma, e principalmente dor, é ele ter a sensação que ele não tem controle sobre ela, né? Então, isso gera um desespero muito grande, isso gera um pânico, né? É o medo do desconhecido. Agora, uma vez que você mostra, e ele percebe que ele consegue modular, que ele consegue, através de hábitos, modificar a intensidade daquele zumbido, e aí você pode utilizar de várias estratégicas e até, muitas vezes, medidas para quantificar e observar essa mudança, ele começa a se tranquilizar, né? Uma paciente que eu atendi lá no HC também com esse mesmo zumbido objetivo, foi a segunda, né, que eu atendi com esse caso. E aí o que foi interessante é que o desespero maior dela era pensar ou achar que não tinha controle sobre ele. E aí, uma das técnicas que eu descrevo, né, nesse meu trabalho aí, é uma técnica intrabucal que eu acabei desenvolvendo toda uma sequência
para conseguir chegar o mais próximo possível lá do salpingo-faríngeo. Eu lembro E aí eu ensinei ela. Dessas fotos para ir na sua tese. E aí eu ensinei essa paciente. E ela percebeu que quando ela fazia, diminuía o zumbido, né? E isso para ela já foi fantástico, porque ela percebeu uma correlação com a parte emocional, quando ela ficava mais estressada, quando ela tinha, por exemplo, uma demanda alta no trabalho, o clique aumentava. E ela comentou que ela ia lá no banheiro, lavava a mão, né? Fazia um pouquinho do exercício e ela percebia que ele já baixava. Então, o paciente melhorar essa angústia, né? essa sensação de não ter controle, atrapalha muito o zumbido. Ou melhor, a resposta ao tratamento. E aí é importante também, nós, enquanto profissionais, sabermos, antes de mais nada, fazer o diagnóstico e entender se o caso está ao nosso alcance. Tá? Exatamente. Porque existem alguns tipos de zumbido, principalmente assim, lado de moderado a severo, dentro do THI. Então, respondendo uma pergunta, né, um questionário bem interessante e bem utilizado, validado. O pessoal puder, Karina ou a Ju, colocar aí a descrição do THI, que é o Tinnitus já falaram do THI Inventor. aí, né? Já? Já. Ele ajuda a gente identificar se o quadro que o paciente se encontra ele é grave ou se é um caso mais leve. Do que eu percebo, né, dos pacientes que já chegaram para mim no consultório e até lá no HC, esses que chegam com um nível severo, sim, no português, claro, o consultório é cagada a gente querer atuar só com a nossa especialidade. Porque o paciente, ele está desesperado, né? O paciente, imagina, você ter um ruído classificado como severo, tem descrições na literatura de pacientes que já tentaram até suicídio, né? Então, esse é um tipo deve de ser caso... enlouquecedor, né? A sensação deve ser enlouquecedora. Porque eu recentemente fiquei com zumbido e com o ouvido tapado por causa não sei se é uma porrada que eu tomei lutando, se entrou suor lá dentro, não sei que caso que foi que coincidiu as duas coisas. E aí fiquei com caramba quatro. Meu Deus do céu, é enlouquecedor. Você fica num mau humor desgraçado, cara. É enlouquecedor. Imagina um cara com um zumbido alto. Que é isso? Bater a cabeça na parede, né? Então tem casos que, assim, se não entrar com uma medida, com uma técnica, com uma resposta mais rápida, então nesse caso é medicamento, para quê? Para o paciente se tranquilizar, ele ter mais tranquilidade, ter mais consciência ali, para poder lidar, entendeu? Aí sim, com outros métodos de tratamento, a gente não está sendo ético nem justo com o paciente. Então, eu já tive alguns casos que eu mandei para o otorrino, porque eu fui o profissional de primeiro contato, e aí eu falei, a hora que ele tiver mais baixo, a gente retoma o nosso tratamento. E aí foi feito isso, né? Entrou com medicamento, a paciente chegou, outra paciente no consultório, muito mais tranquila, muito mais serena, aí sim, apta a receber o que eu podia passar para ela, a se dedicar ao tratamento, né? Então, esse questionário, até falei THI, né, por vício, mas ele é o TFI, que hoje em dia é o TFI. A Karina falou que ele até nesse artigo que saiu agora. Oi? A Karina falou que ele foi traduzido e validado e vai ser publicado como TFI, né? Aqui ela falou. Tem um outro, né? Ou é outro questionário esse, o TFI? Não, é o mesmo, é o mesmo. Então é isso. Já tem até alguns artigos, esse do César de las Penhas e até aquele outro artigo que eu te mandei, não está me vindo o autor agora, eles já publicaram como TFI. Tá, deixa eu só avisar. Pessoal, seguinte, quem quiser os artigos, não adianta eu ficar pedindo no direct. Entra lá no grupo do Telegram, vai lá no link na minha página, na bio. Entra no grupo do Telegram e os artigos eu vou disponibilizar lá depois que acabar a live. Então entra lá que eu vou pôr todos os artigos que o Vini me mandou lá.
tá? Não fica pedindo não que eu não vou mandar. É tudo lá. E quem quiser seguir o Vini, segue aqui, ó, onde está o nome dele aqui em cima, ó. Vinícius Stefanelli, se tiver alguma dúvida, pergunta direto para ele, ou pode perguntar também para a Karina Bezerra, que está aí, também, que já está respondendo automático ali Karina, também. Juliana. E tem um A Juliana pessoal aqui também, também, verdade. né, Léo? Tem um pessoal aqui que está na nossa linha de pesquisa da escola de Zumbido, né? Ah, A legal. Juliana. Então Então, fala aí, o que você está pesquisando agora na escola? Fala para nós, o que você vai fazer? O que está saindo da cabeça fervilhante de Vinícius Stefanelli? então a gente está ainda montando o projeto, né? É surpresa. Mas a ideia Ah, nossa é tentar, junto dessas ideias, dessas hipóteses, ver se faz realmente um sentido é, elaborar um raciocínio clínico através desses testes somáticos. Ou seja, através desses tecidos que modulam, a gente conseguir elaborar estratégias mais precisas. Né? Porque do que eu vejo hoje em termos de tratamentos manuais para zumbido, é uma coisa meio assim, tiro de metralhadora, né? Você faz técnicas variadas para TM, técnicas variadas para cervical, e aí vê o que vai dar, né? tá. Então, a gente tentar ser mais preciso no diagnóstico desses tecidos que estão envolvidos na modulação, né? E, e tem esse trabalho que a gente está fazendo com a Karina aí, que a gente vai tentar dar um pouco mais de ordem, de organização nesses testes, tá? Na forma com que se deve executar, né? Que é exatamente o que ela colocou aqui, ó, porque muitas vezes gera os falsos positivos, né, ou os falsos Sim. negativos. Tá? Então, bom, E uma eu acho coisa, que e uma coisa que a Karina falou no começo também, que é o seguinte, ela falou que muitas vezes o zumbido está associado ao paciente com dor crônica, né? Então, dificilmente esse paciente vai chegar só com zumbido, né? Ele vai ter alguma outra dor associada e às vezes essa outra dor é até anterior à desgraça do zumbido, né? O zumbido foi já uma compensação do estado de dor crônica, né? Então, por isso que talvez também o mindfulness deva ser muito mais indicado, porque o paciente com dor crônica também, né, tem tudo acontecendo ao mesmo tempo agora, né? sim, com certeza. E que mais ficou faltando a gente falar aí? Eu acho que a gente falou tudo. Tem mais pergunta, porque ó, a gente teve um Não, tem privilégio muita coisa. de as pessoas já responderem automaticamente o que a gente estava falando. A gente só distraiu a galera que a live rolou no escrito, entendeu? A Ô, gente só Léo, foi. mas deixa eu contar uma curiosidade. Deixa eu Vai lá, contar uma vai lá. curiosidade aí dessa minha história com o zumbido aí. Eu queria muito conhecer o médico que diagnosticou essa paciente, né? Que é o Dr. Formigoni. E aí eu tentei das mais variadas formas fazer contato com ele. Então Mandou tentei. chocolate. Não cheguei a esse ponto, mas mandei mensagem para, mandei e-mail, ligava no consultório dele, tinha aquela secretária eletrônica antiga, sabe, gravada. Eu Sim. deixava recado e mandei mensagem no Facebook, pedi para ser amigo dele, né? E fiquei nessa. E acho legal contar isso, porque tem os alunos nossos aí, né, de pesquisa lá da escola, para ver que as coisas, né, em pesquisa não é tão fácil como se pensa. Então, quando você vê lá o trabalho feito, concluído e tal, é facinho, né, bonito. Mas o que eu penei atrás desse cara, e porque eu falei, eu precisava conhecer ele e eu queria ter acesso ao vídeo, para ele refazer o vídeo, né? E E aí, por fim, não consegui encontrá-lo. Tentei vários tipos de contato. Até que um dia o Ada, eu comentando com o Ada sobre o caso, ele falou, viu, a esposa do Gabriel Boal, a Ana, a Madelina, é médica e atende lá no HC. Eu falei, nossa, deixa eu ligar para ela, né? Liguei para ela, doutor Formigoni, eu vejo ele toda semana. Pronto. E aí que eu cheguei no Dito Cujo. Mas aí ela que me apresentou, ela falou, ó,
eu acho que seria mais interessante até você entrar em contato direto com a doutora Jane, que é a chefe de departamento. E aí ela que me abriu as portas lá e eu consegui finalizar, né? Porque eu fiz meu doutorado pela Unicamp e aí essa parte final do meu trabalho eu fiz em parceria com o pessoal do HC, lá da USP. Então, acho interessante contar esses bastidores da pesquisa, né? Exato. Porque assim, você poderia de pronto falar, não consegui contato, chorar o leite derramado, né? E se limitar só àquilo que você tem. Então, tem que bater de frente, tem que, né, tomar as portas na cara. Você sabe uma coisa? Uma coisa que muita gente fala em arte marcial, sabe o que é um faixa preta? É um faixa branca que nunca parou de treinar. Entendeu? É isso. Você quer fazer o trabalho, vai ter um monte de coisa ruim no meio do caminho, cara. Vai dar um monte de coisa errada. Só que assim, ao mesmo tempo vai dar um monte de coisa certa. Pensa no certo e vamos embora. Entendeu? Vamos fazer do jeito, se vira. Entendeu? É isso. E pesquisa é isso, ainda mais na realidade do Brasil, né, cara? Porque pensa uma pessoa de viver de pesquisa hoje no Brasil. É muito difícil, cara. É pouca gente que faz isso. Então, assim, é difícil fazer pesquisa mesmo, especialmente no país que a gente vive, né, cara? Não tem jeito. É verdade. A gente consegue... A gente tem um modelo de pesquisa que é assim, as faculdades públicas não têm dinheiro para pesquisar, mas o governo não permite que a iniciativa privada ajude. Então, você não faz. Entendeu? Tem um negócio... Tá errado. Ou vai para um lado ou vai para o outro. Mas não pode fazer nenhum dos dois. Um não tem dinheiro e o outro não pode colocar. Aí manda. Então, decide o modelo, segue e vamos fazer dar certo. Senão não dá. Gente, tem mais alguma pergunta? Porque está acabando o nosso tempo. Ô, Vini, queria te agradecer que está acabando o nosso tempo. Se tiver mais pergunta, manda direto pro Vini. O nome dele está aqui em cima, ó. Segue lá, manda um direct para ele, ou para a Karina também, ou para a Jana, para quem vocês quiserem, tá bom? Vini, queria te agradecer. Obrigado pela disponibilidade aí. Agora cuida da sua família aí e valeu mesmo. Um beijo, irmão. Dá o seu agradecimento. Eu que agradeço, Léo. Sabe que você é meu irmão e, ó, em homenagem à camiseta que eu... Lembra dela? Eu que trouxe para você, né, tio? Você que trouxe para mim lá de Kirksville. Nós vamos ter que ir para lá para comprar outra. Vamos. Aí vamos sim. Vamos fazer um tour diferente. Ó, e vou até te falar, nós estamos tão importantes que até o presidente estava na live aí, ó. Ó o presidente. O presidente estava aí? Fala, cabelo! Maravilha, Léo. Obrigado pelo convite aí. E na próxima eu que te convido e vou meter um samba para começar a live. É nóis. Rock and roll. Valeu, meu querido. Beijo, valeu, irmão. Se cuida aí. É nóis. Meu irmão. Fica com Deus. Valeu, tchau, valeu. tchau. Galera, seguinte, muita gente me pediu, essa live vai ficar gravada no IGTV, tá? Então pode assistir quantas vezes vocês quiserem de novo. Dúvidas, entre em contato com a Karina Bezerra. Depois eu acho que eu vou colocar copiado embaixo da live o nome dela, porque acho que ela não vai aparecer, porque não aparece o texto na live. Segue o Vini também, se quiser fazer alguma pergunta, manda para ele lá direto, tá? No Instagram dele. E os papers que a gente comentou, eu vou mandar lá no grupo do Telegram, assim que acabar a live, eu vou mandar para lá. Obrigado, se cuidem. E amanhã tem outra live muito legal sobre cefalometria em DTMs com a Ana Carolina. Beijo, se cuida, até amanhã, fique em casa. Tchau.